Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that feeds her. Oi, amores! Como vocês estão? Bom, gente, tava muito animada para gravar esse vídeo e poder narrar aqui para vocês, para atualizar vocês sobre várias coisas que vem acontecendo e com relação à faculdade, vida pessoal, enfim, outras coisas também. E eu vim comentar tudo nesse vídeo com vocês, então eu espero muito que vocês gostem. Esse vídeo vai ser um study vlog pra motivar vocês, tá bom? Eu acabei atrasando um pouquinho pra conseguir postar esse vídeo, porque eu tava em semana de provas e isso tava completamente assim, corrido pra mim. Então tava bem difícil de eu conseguir conciliar, mas eu tô dando o meu máximo e tô vindo aqui gravar vídeo pra vocês, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês gostem. Se você tem atividades pra fazer, matéria pra estudar, já pega seus materiais e vem estudar juntinho comigo. Bom, então vai ser esse o vídeo, espero muito que vocês gostem. Se você curte o tipo de vídeo desse eu gostei, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e é isso, bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que assim, tem quase 10 dias que eu não posto um study vlog pra vocês. E o último que eu postei, né, eu tava em semana de provas, foi bem no iniciozinho, quando eu tava estudando pra primeira prova da faculdade, que no caso era de ED, e eu já fiz todas as provas, assim, eu vou dar meu feedback aqui pra vocês, como que foi meu desempenho no geral. Até agora eu só sei a nota de 2 provas, né, das 4 disciplinas, então eu tô ainda nessa dúvida com relação às outras 2 disciplinas, mas vou dizer pra vocês, eu fui bem, gostei do meu desempenho, fiquei assim, surpresa, porque eu pensei assim, eu estudei bem, estudei bastante, dei o meu máximo, mas tipo assim, eu tava em período de adaptação, ainda tô, então realmente eu fiquei muito nervosa, sem saber o que ia acontecer, mas graças a Deus deu tudo certo, eu confiei um pouco mais em mim e no final das contas valeu a pena. Uma coisa que eu sei que muita gente tem dificuldade, assim como eu, em semana de provas, é confiar mais em si mesmo, porque a gente fica muito tenso com relação à nota que a gente vai tirar, a gente querendo ou não cria esse rótulo de, eu tenho que tirar nota boa pra dizer que eu sou uma ótima estudante, pra dizer que eu fui super bem e tal, mas não, gente, não é assim que funciona. Tem dias que você se sai bem, tem dias que você se sai um pouco menos do que você esperava, mas nada, assim, grande coisa, entendeu? Então você não pode também se cobrar demais, você não pode se rotular, dizer que você tem que tirar 10 em todas as provas, que você tem que tirar nota máxima sempre, até porque todo mundo tem dias ruins, tem dias que a gente não entendeu muito bem aquela matéria, então às vezes precisa estudar um pouco melhor, às vezes o método não funcionou do jeito que a gente esperava, mas é muito relativo, então assim, você não pode se culpar por isso. Claro que você tem que também se planejar e tudo mais, o máximo possível para conseguir estudar antes da prova acontecer e não na véspera, porque uma coisa que eu fiz muito no meu ensino fundamental era estudar na véspera da prova. No ensino médio foi muito pouco que eu fiz isso, mas assim, como era muito corrido também, às vezes acontecia, então eu deixava para a última hora. Isso me prejudicava muito, porque mesmo que a média fosse tranquila, né, de conseguir alcançar, eu queria manter uma nota boa, uma nota mediana, assim, né, pra conseguir no final do ano ficar mais tranquila, no final do bimestre, só que na real eu deixava pra última hora e eu via que no final eu me prejudicava. Então assim, se você não quer se prejudicar com relação às notas, já se organiza desde então pra você justamente ter um desempenho melhor durante as provas. E outra coisa também é que se você tá tirando nota baixa, se você tirou alguma nota baixa ou tirou bastante nota alta, tá tudo bem, tá bom? Acontece. Não se rotule, né, com relação aos outros, porque tem muitas pessoas que, por exemplo, o meu amigo tirou tal nota, minha amiga tirou tal nota, e você se sente inferior, mas não tem nada a ver, cada um tem seu desempenho, do seu jeitinho. Às vezes você usou um método que não funcionou tão bem contigo, às vezes você tem mais dificuldade naquela disciplina, naquele assunto, então talvez você só precise organizar melhor os seus métodos, né, precise procurar um método melhor para você, mais eficiente, que você entenda melhor os conteúdos, tirar um pouco mais as dúvidas, né, para conseguir ir melhor nas provas. Agora, com relação ao que eu tô fazendo aí no vídeo, eu tava copiando a matéria de um trabalho que eu apresentei nesse sábado passado. Foi a matéria, assim, de um trabalho tranquilo até, relativamente, né? Era sobre antropologia e cultura da periferia, que o meu grupo ia abordar e o outro grupo ia abordar outro tema, e foi super tranquilo também. A gente gravou a apresentação. E com relação a outra disciplina, infelizmente eu perdi um professor, fiquei muito triste com a situação, ainda tô, né, sem acreditar, né, que o professor não vai poder mais
nos dar aula. Eu gostava muito da disciplina dele e também da didática dele, mas infelizmente, né, ele não vai poder mais dar aula pra gente. A gente perdeu no sentido de falecer mesmo, não foi no sentido dele sair da faculdade nem nada. Eu fiquei muito triste com a situação porque realmente foi do nada, foi assim, desesperador para todo mundo, mas espero que Deus conforte o coração da família dele, porque ele é uma pessoa muito querida na faculdade, também pelos alunos. E aí já resolveram a questão de a gente não ficar prejudicado, né, com relação à disciplina. A professora da noite, né, no caso do turno da noite, do primeiro período, vai dar aula pra gente, né, de filosofia, então a gente já tá em andamento com relação a isso, só que essa semana eu não vou ter essa aula, só na outra semana, porque a professora não vai poder dar aula nesse dia, né, nessa quarta-feira, que é o dia da aula. Então, basicamente, essa semana eu tenho poucas aulas, né, só tenho 3 aulas, então tá tranquilo, mas enfim. Amanhã, no caso, terça-feira, eu vou ter aula presencial, eu tô um pouco ansiosa, assim, né, porque eu não sei como é que vai ser com relação à matéria. Então, o que eu fiz? Ainda nesse vídeo, vocês vão ver que eu dei uma estudada num conteúdo que a professora deu início, né, há umas semanas atrás, que foi até uma parte do conteúdo da prova de EAD, que no caso era a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB, né? E assim, é um assunto relativamente tranquilo, mas é muito detalhado mesmo, então tem que prestar atenção em cada pedacinho. E aí, o que eu fiz? Eu peguei uma aula aqui do YouTube mesmo, uma videoaula, para poder assistir e conseguir entender um pouco melhor esse conteúdo, porque a professora, ela deu uma introdução, mas uma introdução bem extensa. E aí, para dar continuidade, eu quis estar um pouco à frente, né? Porque é sempre bom você tentar se adiantar um pouco com relação à matéria. Então, eu assisti essa aula, né? Uma parte, eu ainda vou assistir as outras partes. E aí, com isso, eu vou conseguir entender um pouco melhor quando a professora for explicar durante a aula. Enfim, nesse momento do vídeo, eu fiz uma prova, que no caso era de Fundamentos Antropológicos e Sociológicos. Era da matéria de Sociologia e eu consegui fazer super de boa. A matéria estava bem, assim, tranquila, né, mas também muito interpretativa. Então, eu tive que ler e reler várias vezes para conseguir fazer. Não sei ainda a nota dessa matéria, mas assim que eu souber, eu vou comentar com vocês. E aí, eu tô mostrando um pouco para vocês das comprinhas que eu fiz de papelaria, algumas coisinhas baratinhas que eu comprei recentemente. E aí, eu comprei algumas canetas tipo nanquim e caneta esferográfica também, que é a Cis Spiro. E eu gostei bastante, né, de ter comprado, porque me ajuda muito no dia a dia com relação, assim, eu quero usar uma caneta esferográfica, mas que é bem pigmentada, sabe? Então essas aí são muito boas e custou tipo R$7 o conjunto dessas 3, então valeu muito a pena. E aí, dando continuidade, né, no dia seguinte, que no caso assim, esse vídeo foi gravado no sábado, né? E aí no dia seguinte, que no caso era domingo, e um pouco de segunda-feira hoje também, eu fiz um to-do list organizando o que eu precisava fazer ainda naquele dia. Não consegui concluir exatamente tudo, mas pelo menos uma parte eu consegui concluir, e feliz da vida porque eu já estava bem cansada, mas mesmo assim dei o meu máximo e reconheço muito bem isso. E bom, nesse momento eu estava assistindo a videoaula que eu falei pra vocês, né, que eu quis me adiantar um pouco. Essa professora, gente, ela é maravilhosa, juro pra vocês, porque eu gostei muito da didática dela, ela é bem direta no assunto, bem objetiva, e aí eu fui fazendo anotações com relação a esse assunto. Antes que vocês me perguntem, sim, eu já tinha feito anotações sobre esse assunto, que a professora tinha passado em sala de aula sobre essa matéria, sobre esse assunto em específico, só que eu refiz as anotações, eu não, tipo, passei a limpo, mas eu tô fazendo de novo as mesmas anotações, entre aspas, só que com uma videoaula, sabe? Tô complementando os meus estudos com uma videoaula. Isso é muito importante porque funciona também como um método de revisão. Então você tem que ter os seus métodos assim mais eficientes para você. Claro que se você estiver assim no período de adaptação, como eu, por exemplo, que estou me adaptando, né, com o ritmo da faculdade, com as avaliações e tudo mais, e a didática dos professores, aí tudo bem, você ainda vai descobrir o seu melhor método, não tem problema se você ainda não tiver descoberto isso, sabe? Mas com o tempo você vai se conhecendo com relação a isso e aí você vai se sentindo melhor. E isso, inclusive, aumenta muito a autoestima, porque você se sente bem consigo mesmo para estudar aquela matéria, sabe? E até o momento, graças a Deus, eu não tenho encontrado nenhuma dificuldade nas disciplinas. Eu tenho me identificado bastante, né, com relação às disciplinas que eu tenho agora, que no caso é Introdução ao Estudo do Direito, Ciência Política e Teoria do Estado, Fundamentos Antropológicos, Sociológicos e Filosofia. Essas matérias, no geral, eu já tive um certo contato antes mesmo da faculdade, né, no caso Filosofia e Sociologia,
e no geral, assim, ciência política, então não é novidade pra mim, mas eu me identifiquei muito, isso é muito importante também. E se você tá no ensino médio e tá com medo, assim, das disciplinas e tudo mais, fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? É só você confiar mais em você mesmo. Eu sei que isso é difícil pra caramba, porque às vezes eu não confio em mim mesma, não vou negar pra vocês. Às vezes a minha confiança tá lá embaixo, às vezes tá lá em cima, às vezes tá no meio. Então é muito relativo de dia pra dia, de humor pra humor, né? Mas assim, no geral, tenta criar esse hábito, né, de confiar um pouco mais em você, que isso com certeza vai te ajudar na questão de foco, na questão do desempenho. E no final do semestre você vai ver que valeu a pena lutar por aquela matéria, tá bom? Bom, gente, então foi esse o vídeo. Eu espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse tipo de vídeo, já deixa seu gostei, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilhe com os amigos de vocês. Nós estamos chegando a quase 2.000 de inscritos, 2.000 inscritos, gente. Eu nem acredito que a gente vai chegar a essa meta tão rápido, né? Nós estamos com 1.956 inscritos. Então já se inscreve aqui pra você não perder nenhum conteúdo que eu trago pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!